Que a paz do Pai e o amor do Mestre estejam com todos. Voltando aqui, continuar a ler aqui sobre o que Paulo ensinou aos romanos, né? Preciso lembrar mais uma vez que ele está tratando com duas classes de pessoas, judeu e gentil. E nessa parte aqui, ele está falando diretamente com os judeus, muito mais ensinamento para judeus. Ele começou no verso 1, tentando fazer eles entenderem que não deve julgar quem quer que seja de Israel, seja de outras nações, né, os gentios. E isso, infelizmente, vai bater em contraste com o que eles aprenderam antes. Eles aprenderam que o resto da humanidade eram pessoas leprosas, pessoas que não eram do Pai, né? E agora eles vão ter que olhar diferente. Mas Paulo ele não chega falando assim claramente, né? Eu sei que algumas pessoas, quando eu tento falar isso, as pessoas falam: poxa, mas por que Paulo não foi tão claro, mostrou assim? É porque ele tinha um cuidado com os judeus. Ele amava aquelas pessoas a quem a carta estava sendo endereçada. Ele teve todo o cuidado para que eles pudessem enxergar o que hoje a gente entende. E na parte que a gente vai tocar agora, nos dias de hoje, as pessoas interpretam errado, infelizmente, e não compreendem o que Paulo realmente está falando, o principal motivo dele estar falando aquilo, né? Então eu vou continuar aqui a partir do verso 12, eu vou tentar falar o que as pessoas se confundem muitas vezes. 12. Ele no 11 acaba de falar que o Pai não faz acepção de pessoas, ou seja, está incluindo o gentil pro judeu ver, né? Ó, o Pai não faz acepção de pessoas. Vamos lá. 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Ele fala que o gentio ele pode amar o próximo e assim cumprir a lei. Só que para e pensa. Por que eu vou parar aqui agora? É porque tem pessoas que pegam essa frase de Paulo e falam assim: poxa, então o índio que não tem lei, não tem conhecimento de quem é o Pai, se ele amar o próximo, ele pode ser justificado diante de Deus e ser um salvo. Mas não é isso que Paulo está falando. Não é isso que Paulo está falando. Parece que é, mas não é. Ele está apenas tentando fazer o judeu aceitar o gentio como povo de Deus, povo do Pai, né? É só isso que Paulo está tentando fazer. Ele não está dando esse ensinamento que o índio ou uma pessoa que nunca ouviu falar do Pai, ela pode ser justificada por amar o próximo, por obras. Não é isso que Paulo está falando. Isso precisa ser entendido. A causa dele estar falando isso é exatamente para o judeu olhar para o gentio e não ver como um leproso, como outrora foi ensinado. É só isso. Ele fala que mesmo sem lei, o gentio pode amar o próximo, que é a obra da lei, que é o que a lei ensina, segundo o que Paulo está falando. Mas a lei não ensinava a amar o próximo. Pelo contrário, a lei de Moisés era horrível. A lei que ensina a amar o próximo é a lei do Pai, que Paulo vai falar mais lá embaixo. Continuando. 15. Os quais mostram a obra da lei escritas no seu coração. Aqui Paulo já está trazendo algo que só mais à frente eles vão poder entender, né? Que o que eles antes entendiam nas pedras agora está posto dentro do coração e da mente, né, do convertido. Continuando. Juntamente com a sua consciência, né, dentro do coração, e testificando junto com o seu espírito, com a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. No dia em que o Pai há de julgar os segredos dos homens pelo Messias, segundo o meu evangelho, segundo o que Paulo está trazendo. Agora ele vai começar a chamar a atenção dos gentios no 17, dos judeus no 17, mas só preciso falar do 15 aqui rapidamente. A nossa consciência, quando a gente está convertido ao Messias e ao Pai, ela ora nos acusa, ora ela nos conforta. Nos conforta de estarmos no caminho da verdade e nos acusa, dizendo: poxa, como que o plano foi tão perfeito e eu ainda assim erro, eu ainda assim... Ora, nota que no passado
caso eu tivesse errado, eu já seria punido por Deus. Não era o pai, né? Mas seria punido. Mas hoje, com o pai pensando na eternidade, ele dá esse direito desse sentimento surgir, que é o arrependimento. Continuando agora no 17. Eis que tu tens por sobrenome judeu e repousa na lei, e sabes a vontade do Pai, né? Aprova coisas excelentes, instruídos pela lei, né? Confia que é guia dos homens, ele fala guia e cegos, tal. Ele usa coisas aqui, né? 21. Porém, ensinas a outro e não me ensinas a ti mesmo? Tu que ensinas que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras? Mas olha só onde Paulo quer chegar. Tu que acredita que a justiça é daquela forma que foi ensinado, porque aonde Paulo está querendo chegar aqui, ó, tu que ensinas que não deve matar, mata. É isso que Paulo quer despertar neles, eu imagino, eu vejo isso. Tu que te glorias na lei, desonras o Pai pela transgressão da lei. Porque está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. A identidade do Pai, quem é o Pai, era ignorado, era confundido entre as pessoas por causa dos judeus, por eles não terem compreendido quem era o Pai. Eu não vou entrar por que aconteceu isso, mas foi assim. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Ele está falando que... Ele vai falar mais à frente aqui, né? Eu não vou ler tudo aqui, mas ele está querendo dizer só isso, ó. Que é para estar dentro de você os ensinos do Pai, as coisas do Pai. Porque o exterior não tem proveito, né? Ele fala no 29, mas é judeu o que é no interior. Ele fala judeu porque ele está ensinando a judeu, mas é filho do Pai aquele que tem no interior as leis do Pai. O governo do Pai está dentro daquela pessoa. É isso que Paulo está falando. Ele continua no 3, e já vou terminar, que ele vai começar a falar, então, que vantagem tem o judeu? Ele deu tanta puxada de orelha que agora ele vem aliviar, mas